a gente tem pouco conhecimento das várias confissões. Não é só o Westminster que foi produzido. Na verdade, os séculos XVI e XVII produziram o maior número de confissões em todas as tradições de toda a história. Não tem nenhum outro período da história da igreja que produziu tantos documentos confessionais como os séculos XVI e XVII. Nenhum outro. Mas a gente conhece muito pouco, não é? Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero que você saia daqui frustrado, pastor, e agora? Tem muita coisa para eu ler. Não é isso. Eu só quero que você tenha cuidado, atenção, porque tem uma aplicação para isso. A aplicação é a seguinte: se o seu conhecimento for restrito, certamente você vai ter a tendência de ser mais faccioso, divisionista. Porque se não for reformado do jeito daquele referencial que você conhece, não é reformado. Quando que, na verdade, a tradição pode ser mais ampla do que você conhece. Mas como você só tem um ou dois referenciais, se não é igual a ele, não é reformado. Esse é um problema que a gente vive. É por isso que nós somos tão briguentos, em alguma medida. Porque às vezes a gente conhece pouco. Então, se a gente conhece pouco, é igual você achar que reformado é o seu pastor. Se o único referencial de reformado é o seu pastor, se é diferente do que o seu pastor disse, não é reformado. Você ri disso, mas é o mesmo com João Calvino, que é um excelente referencial, mas é só um. É excelente, eu não estou menosprezando o legado dele, mas é só um referencial. Quanto menor o nosso conhecimento, mais restrito e faccioso a gente se torna, mais briguento por uma tradição que a gente desconhece. Seria a mesma coisa que você fazer uma visita para um país. Isso é frequente quando você vai fazer viagem de turismo fora, e você passa uma semana num país, e aí você descreve o país baseado naquela semana que você vivenciou fora. É muito injusto. Alguém que viveu lá 5, 10 anos vai dizer, não é bem assim. A cultura é muito mais rica do que você está dizendo. Mas você passou lá uma semana. Então você diz, que engraçado, né? Aquele país ele é assim, assim, assim. Alguém vai dizer, peraí, essa primeira avaliação sua é mais ou menos correta, a segunda não é não. Mas você passou uma semana, né? É o que você viu. A gente já vivenciou isso antes. Se você já teve numa outra cultura, rapidamente você faz uma avaliação dela. Mas ela é restrita. E se ela é restrita, e se você acredita nela, o problema com teologia é que a gente acredita nela. Aí a gente briga pelaquela avaliação de uma semana no exterior. Entendeu? Aí isso se torna motivo de facções. Então, o que eu estou tentando fechar aqui é que a gente deveria repensar as consequências negativas desse nosso desconhecimento e desse nosso pedigree meio falho. Deixa eu colocar inclusive algumas reputações infelizes decorrentes de desconhecer a boa tradição reformada. Primeira, uma soberba que não combina com uma soteriologia graciosa. Você sabe que muitos hoje têm dito nas mídias sociais que calvinista muitas vezes é orgulhoso? Puxa, esse deveria ser um rótulo que nunca deveria caber a nós. Porque nós, mais do que todo mundo, pregamos que é pela graça e pela graça somente. E não por méritos, e não por inteligência, e não por boa convicção teológica. Nós falamos disso constantemente. Mas eu creio que não seja inverdade quando alguns taxam reformados de soberbos. Não é inverdade. Alguns de nós nos tornamos soberbos mesmo. A gente se apropria desse conhecimento graciosamente e ensina esse conhecimento soberbamente. Olha só, que inconsistência. Ela tem sido parte do legado ruim que a gente tem deixado, de uma imagem e uma reputação infeliz que a gente tem comunicado. Uma segunda coisa, um divisionismo que não combina com o espírito servil. Quando a gente briga por alguma coisa e tenta defender essa coisa e tenta defender com todos os esforços possíveis, mostra que a gente não está disposto a servir. A gente está mais interessado em convencer. Isso não é ser servo. Isso é problema. Há muitas pessoas que já têm notado nos Estados Unidos que quando alguém descobre a fé reformada, não tendo conhecido antes, ele normalmente se empolga a tal ponto que ele tem que passar um tempo na jaula, eles brincam. É o estágio da jaula. Porque o bicho está selvagem. Ele quer sair abrindo cabeça e enfiando conhecimento
né? A força. Ele fala assim: você não é reformado, eu não acredito. Muita gente que descobre a tradição reformada, principalmente em outras igrejas, ele conheceu o Deus soberano e gracioso, ele fica encantado. E veja, ele não faz isso por mal, pelo menos ele acha que não. Ele faz isso porque ele quer ser leal a esse Deus, ele quer que os seus amigos e parentes conheçam esse Deus que ele conheceu. Se ele pudesse, ele usava um serrote e abria a cabeça assim, ó, para botar dentro da cachola, né? Esse é o desejo dele. Então, norte-americanos costumam chamar essa fase de fase da jaula. Amarra esse cara, bota ele dentro de uma jaula, deixa ele aquietar um pouquinho, acalmar, para ele conversar de maneira dócil com as pessoas, expressar a graça que ele alcançou. Até porque é uma coisa importante que você tem que lembrar: não é só salvação que é pela graça, conhecimento espiritual também é. Se Deus nos dá entendimento de certas verdades bíblicas, a gente tem que agradecê-lo, porque isso é graça. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi foi isso, através do registro de Jesus das parábolas. Você lembra quando Jesus está contando parábolas? Se você já estudou isso com cuidado, você sabe que houve um determinado momento em que ele começou a ensinar por parábolas. Não é que ele sempre fez assim. Isso chamou a atenção dos discípulos. Aí eles chegam para Jesus, em off, aquela reuniãozinha, só o conselho e tal. Ô Jesus, por quê? Por que esse método novo? Jesus poderia ter dito assim: é para ilustrar melhor os meus sermões. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse para que alguns vejam e outros sejam ainda mais cegados. Um grande puritano que ensinou sobre esse texto, o famoso Matthew Henry, usa uma ilustração fantástica. Ele diz que o contar parábolas de Jesus era como aquela nuvem no deserto, ou na saída do Egito, né, prestes a atravessar o Mar Vermelho, que permitia que o lado dos egípcios fosse só trevas e o lado dos hebreus fosse luz. A mesma nuvem esclarecia para uns e obscurecia para outros. Era assim que o ensino de Jesus fazia. Aí depois, quando Jesus ensina que a uns será dado, de outros será tirado, ele fala assim para Pedro e para os demais: bem-aventurados sois vocês, porque muitos homens do passado almejaram ver o que vocês viram. O que Jesus está ensinando para Pedro e os apóstolos? É que eles são privilegiados, o conhecimento que eles têm é graça. Homens possivelmente mais crentes que eles do passado não viram. Não porque não eram crentes, não eram fiéis ao Senhor, mas eles não viram tudo que os apóstolos viram. Os apóstolos viram a revelação no seu clímax, o próprio Deus encarnado. E Jesus diz para eles assim, ó: bem-aventurados sois. Não é? Então conhecimento espiritual é graça. Se você entende certas coisas, você não deve achar que tem direito de impô-las, porque primeiro que é o Espírito Santo que convence, segundo que você tem que expressar através do seu ensino exatamente a maneira como você foi alcançado, com graça, com ternura. Mas infelizmente um divisionismo tem marcado a tradição reformada. E por último, uma inconsistência entre fé e prática que não combina com a coesão da tradição. Eu quero dizer o seguinte: há muitas pessoas que amam teologia reformada, vão para a conferência da fé reformada lá na primeira de Goiânia, já foi? Então, eles vão, gostam, ouvem, acham fantástico. Só que a sua vida eclesiástica, a prática de vida de igreja, a prática de culto, a prática de missões, a prática de crescimento de igreja, não combina com a sua teologia. Mas na escola dominical ele ensina 5 pontos do calvinismo. Está pensando o quê? Somos reformados. Sabe que isso é estranho? Porque isso tem gerado na cabeça de alguns a impressão de que nós somos esquizofrênicos. É verdade. Então, a gente ensina que Deus é soberano, que Deus é todo poderoso, que Ele é o justo juiz, que a gente deve temê-lo, mas aí o nosso culto não parece que Ele é isso aí. Aí alguém pensa assim: esse pessoal é doido. É doido. Porque na hora de ensinar a escola dominical, Deus é soberano, justo, né, maravilhoso. Na hora de cantar, parece que Ele é o amigo, o coleguinha, né? Na hora de fazer missões, a gente é pragmático, como se tivesse vindo de estratégias do marketing. Na hora de fazer evangelismo, a gente prega como se dependesse da gente. Na hora que a gente vai tratar do governo de igreja, a gente imita modelos de quem tem crescido.
E nada disso combina com o que a gente ensina na escola dominical. 5 pontos do calvinismo. É uma inconsistência. As pessoas têm visto muitas vezes um calvinismo esquizofrênico, porque na hora que ele ensina é muito interessante. Aí, isso só mostra o quê? Que essa falta de parâmetros tem produzido a confusão. Por isso eu quero terminar assim. Eu quero terminar propondo uma visão mais abrangente. Eu sei que hoje eu fui mais ácido. Eu não vou só bater em vocês, não. A palavra de Deus tem muita coisa encorajadora a nos ensinar. Mas eu só quero que você entenda, e eu também, que nós fazemos parte de uma descoberta fascinante, mas ainda limitada. Fascinante. Há muita gente amando essa teologia que tem sido colocada nas mídias. Tem muita gente amando mais o Senhor como resultado dessa teologia. Tem muita gente indo para missões com um fervor resultante dessa teologia. E isso tudo é muito bom. Mas muito dessa descoberta ainda é impreciso, restrito, ainda é parcial e gera confusão. Por isso a minha proposta é que a gente repense nosso entendimento